Questão 4, então, gente, da segunda avaliação, diz assim, né? Um bloco representado na figura abaixo está sobre um plano cujo ângulo de inclinação alfa com a horizontal pode variar. A partir de que ângulo o bloco começa a deslizar? Então, semelhante ao que a gente viu na questão anterior, o bloco só vai deslizar, então eu vou desenhar aqui o plano inclinado, tá? Mais ou menos aqui. O bloco só vai deslizar com a seguinte condição. Tá? Então a gente sabe que o peso aqui aponta para baixo, né? Então vai ter uma componente peso na direção da rampa aqui, que eu posso chamar, sei lá, de X, então vai ter uma componente PX, só para a gente manter a mesma lógica que a gente está usando aqui de orientação, né? Então PX, então quando é que ele vai deslocar? Então temos um ângulo aqui, a gente sabe que esse P de x ele é igual a P seno deste ângulo θ, né? E a gente sabe que a normal que vai é uma reta, né? É uma força que atua na direção normal à superfície, então ela vai ser igual ao PY aqui, né? Então a normal tem a mesma intensidade que o PY, mesma direção, só aponta para o sentido trocado, então a intensidade dessa normal vai ser o próprio peso vezes, então, o cosseno de θ, né, já que se trata aí do mesmo mecanismo que a gente utilizou antes para a verificação dos ângulos, né? Então a gente tem aqui qual é o ângulo que a gente conhece, né? E o ângulo que a gente conhece é esse aqui. Daqui desse amarelo para esse verde somado tem que dar 90, esse verde e assim por diante. Por consequência, a gente tem um amarelo aqui, ó. E a gente já pode ver que o amarelo é o alfa, né? E que PY, então, é cateto adjacente a esse amarelo e o PX é o cateto oposto a esse amarelo, né? Então, por isso, o seno e cosseno aí dessa forma, como estou trabalhando ali. Então, para esse bloco começar a deslizar, então, na letra A, o P de x tem que ser maior, ou tem que vencer a força de atrito estático. E a força de atrito estático máxima, eu vou chamar assim, porque ela começa no zero, tem um valor máximo. Esse valor máximo ele é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Então, para esse corpo deslizar, então, ele tem que ser levemente maior, né? Então, vou colocar como maior aqui, enfim. Ou vou deixar, bom, deixa assim, né? Que a força de atrito estático. Então vamos já desmembrar aqui a massa do corpo vezes a gravidade do corpo vezes o seno do θ, que isso tudo aqui é px, né? Isso aqui é o peso vezes seno para dar px, tá? Tem que ser maior, né? Do que o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E a normal é peso vezes cosseno do ângulo, então é m vezes g vezes cosseno, né, do θ, aqui já que é o cateto adjacente. Então reparem que esse coeficiente de atrito estático, né, então ele é igual a seno sobre cosseno, né? Então quer dizer que e seno sobre cosseno é tangente. Então esse coeficiente de atrito estático é a tangente do ângulo que a partir desse ângulo, né, acima desse ângulo, o objeto começa a deslizar. Então, abaixo desse ângulo, começa a deslizar. Então, a partir de que ângulo o bloco começa a deslizar, né? Então, depende do coeficiente de atrito estático. Então, a partir da tangente, né, quando esse objeto começa a se mexer, né, isso vai depender, então, do atrito estático. Beleza? Letra B. Se o bloco desliza com velocidade constante, qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano? Então, gente, informação importantíssima. Se a velocidade é constante, o que quer dizer isso? Que não tem variação de velocidade. Ou seja, se não tem variação de velocidade, a aceleração é
zero. Por consequência, a força resultante é zero. Bom, se esse bloco deslizar com velocidade constante, quer dizer que o Px, que é a força que aponta no sentido da direção ali da superfície, né, do plano, vai ser igual em intensidade e direção, né, que a força de atrito cinético. Quem que é Px? mg seno de θ. Quem que é a força de atrito cinético? Coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que é mg cosseno de θ. Por consequência, a massa e o campo gravitacional não vem ao caso aqui. E por consequência, esse μ cinético tem que ser igual aí a tangente, né, que é seno de θ sobre cosseno de θ, cinético agora, vai ser igual a tangente deste ângulo. Então, existe um ângulo para cada coeficiente de atrito, que vai ser o ângulo máximo de inclinação, porque o bloco não deslize. A partir daí ele vai começar a deslizar, e para ele permanecer deslizando em velocidade constante, a força de atrito tem que se igualar à força-peso nessa direção. Então vai ter um ângulo para cada situação. Então, quando começar, como a força de atrito, normalmente o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético, o ângulo de inclinação máximo, né, antes do bloco entrar em movimento, né, então seria a inclinação máxima para o bloco permanecer em repouso, tá, ela é maior, esse ângulo é maior do que o ângulo, né, que faz com que esse bloco deslize com velocidade constante. Beleza, gente?